Estudos mostram o desenvolvimento de biochips, na verdade, usados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais na superfície do biochip, entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente, que é o iodeto de potássio no caso, conforme mostra a imagem. Então, aí está o biochip antes da adição do soro. Então tem lá a enzima e o iodeto de potássio de boa. Quando eu boto o soro, ele vai fluir pelo biochip até chegar no iodeto de potássio. Se chegar lá e der corzinha, quer dizer que deu diabetes, tá? Acho que é isso mesmo, quer ver? Após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais, conforme as equações 1 e 2 abaixo. Ótimo. Na primeira, há a conversão de glicose do sangue em ácido glucônico, gerando peróxido de hidrogênio. Então, se tiver glicose, vai dar corzinha, tá? Então, a glicose aqui de boa reage com oxigênio e água, enzima no meio, vai promover a formação de ácido glucônico e peróxido. E aí, mano, o peróxido reage com iodeto, uma reação famosa formando esse I3- aqui. Esse íon triodeto ele é colorido, ele é um azul bem escuro, tá? Deve ter amido no meio também para formar essa corzinha simpática aqui. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações do processo, é... Então vamos ver. Mano, a análise não é. A análise é o quê? A análise é quando eu tenho... Deixa eu só me tirar da frente, né? Não tá legal aqui. Vamos botar junto com a tal da química aqui, tá agora. Isso, vai ficar melhor. Vocês vão compreender o porquê, tá? Para o bem de vocês. A análise não é pelo seguinte. A análise é quando eu tenho um cara aqui, um reagente A, formando C mais D, por exemplo. É decomposição. Então tem que ter um reagente e dois ou mais produtos. Não é nenhum caso nem outro. Então a letra A está fora de cara. B é o contrário. A síntese é quando eu tenho um cara, dois caras, formando um terceiro cara aqui. Eu vou juntar os caras. Ou quando eu tenho dois reagentes e formo três produtos, por exemplo. E aí você fala assim, mestre, ou melhor, três reagentes, dois produtos. A equação poderia até ser uma, tá? Mas a 2 é o contrário. Então a 2 seria um tipo de análise e a 1 seria um tipo de síntese. Então não faz sentido, tá? E também síntese e análise geralmente diz respeito a quando eu tenho um reagente na análise e um produto na síntese. Oxirredução. O que tem? Tem troca de NOx, né? Opa! NOx do oxigênio aqui é 0. Na glicose é 2-. Na água é 2-. No peróxido é -1. E no ácido glucônico é 2- também. Cara, já trocou um NOx já. Já foi de 0 para 1. Cara, não tem nem que olhar o restante, tá? Mas assim, se o oxigênio passou de 0 para -1, ele reduziu. Então, porque ele é um agente oxidante. Óbvio. Cara, não olha o resto. Isso aqui é uma reação de oxirredução. Se mudou um NOx, já era. O outro cara que mudou aqui é o carbono, tá? Você pode calcular o NOx médio se você quiser, mas não é necessário. E aqui embaixo, o que acontece é que eu tenho o -1 de boa aqui de novo, e vai formar o NOx -2 e o NOx 0. Aqui eu tenho uma auto-oxirredução. Vamos dizer assim, né? Na verdade, o oxigênio ele vai oxidar, não só, né? Aqui é legal. Aqui é um caso bom. Porque o meu amigo oxigênio vai oxidar e reduzir. E o I- vai passar para I -1/3. E vai oxidar, então, aumentar o NOx. Então aqui tem mudança de NOx, já era, tá? A complexidade do processo não faz que você tenha que analisar todos os NOx. Por isso que ele não pediu isso. Deixa eu ver assim, qual é o tipo de reação que tem. É a oxidação porque alterou o NOx de pelo menos 2 carinhas no processo. Beleza.
Complexação é uma reação que a gente nem vê, mas quando forma um complexo. E complexo é algo que não cai em ensino médio, geralmente, galera, tá? Quando eu pego um composto A, um composto B, eles se aglutinam para formar uma estrutura mais complexa. Geralmente é um ânion ou um cátion complexo, tá? Ácido base ou um metal ligando um composto covalente por uma ligação chamada ligação coordenada. E ácido base não é porque não tem neutralização aqui hora nenhuma, tá? Não tem nem ácido nem base nos casos. Então, aqui por exclusão, letra C de boa. Se olhasse o NOx, já mataria essa questão de cara. Beleza?